o que na prática é criar filhos para a glória de Deus? Porque a gente sabe que aquele pacotinho chega e a gente tem esse desejo de criá-los para a glória de Deus. Mas como eu falei, e você mesmo disse, quando o pacotinho chega, ele arrebata o nosso coração e a gente luta muito de tentar fazer, criá-los para a glória do Senhor. Explica para nós como é que a gente consegue fazer isso e o que é isso? O que é criar filhos para a glória de Deus? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que saber o que é a glória de Deus, né? E a glória de Deus é o conhecimento dele. Quando nós o conhecemos de fato, de verdade, nós o tememos. Nós glorificamos. E a gente faz isso obedecendo, né? Obedecendo, entendendo que Deus ele tem o melhor para nós e que ele sabe o que deve ser feito. E às vezes não é fácil, né? Ele não disse que era fácil, mas não é fácil. Mas sabe, eu estava pensando, com uma pergunta dessa, eu estive dando uma olhada e pensando no seguinte: criar filhos para a glória de Deus é você ter o objetivo de transformá-los em pequenos imitadores desde cedo de Deus. São imitadores de Cristo, né? Que têm atitudes que mostram isso. E começa com a nossa preocupação de que os nossos filhos conheçam a Jesus. É verdade. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque às vezes eu vejo pais que estão assim, quando ele entender, a gente vai conversar sobre isso. Quem disse que nós sabemos quando eles vão entender? Nós não sabemos. Então, nós temos que fazer isso até quando eles estão no ventre, cantando para eles as musiquinhas, falando para eles alguma coisa. E eu lembro de Isabel, quando Maria foi visitar e o menino reconheceu, e ele se mexe na barriga dela. E eu acho que isso, para mim, foi sempre uma instrução muito clara de que o meu filho que estava no meu ventre, no meu útero, ele estava me ouvindo, ele estava entendendo. E nós precisamos entender que nós não sabemos até que ponto eles conhecem ou reconhecem a glória de Deus, mas eles têm que começar cedo. Lógico que a gente não dá para falar dos filhos dos outros, a gente fala sempre dos nossos, né? Os nossos 2 filhos, eles tiveram uma diferença grande nessa maturidade espiritual. O Josué aceitou Jesus cedo, muito cedo. Aos olhos de algumas pessoas, eles falaram, mas será que ele entendia? Eu nunca tive dúvida que ele entendeu. Partiu dele aceitar Jesus, pedir Jesus para morar no coração, e a partir daquele momento, ele tinha perto de 3 anos, ele começou a falar sobre isso. Ele começou a falar sobre isso, perto de 3 anos. E a primeira reação dele, quando ele me contou que tinha aceitado a Jesus, eu não perguntei para ele. Ele chegou para mim e disse, falou, mãe, Jesus mora no meu coração. E o Josué, ele falou muito cedo, ele sempre foi um bebê muito maduro nas coisas. E ele falou, o Titi já tem Jesus no coração, que era o Timóteo que estava na cama, bebê, no berço. E ele falou, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa aceitar Jesus no coração, Jesus tem que morar no coração dele. Então, nós fomos lá no berço e nós oramos pelo Timóteo para que ele conhecesse Jesus quando ele entendesse quem era Jesus, né? E a gente viu essa preocupação nele. Já o Timóteo, eu me lembro perfeitamente que com 4 anos, Jesus e Mickey tinham o mesmo valor para o Timóteo. Era tudo a mesma coisa, né? Então, às vezes, aquela preocupação, eu tinha aquela preocupação. O Josué aceitou Jesus tão cedo, o Timóteo até agora não entende, mas no momento certo ele tomou a decisão. Então, essa preocupação de saber que os nossos filhos conhecem a Jesus. Sabe, eu tenho uma preocupação quando eu sei de crianças que partem desse mundo, que morrem, que falecem. Eu falo, será que ela ouviu de Jesus? Alguém falou para ela? Porque eu não sei se ela já entendia ou não. Não vou entrar no mérito da discussão, se é salvo, se não é, mas para mim o que interessa é eles têm que ouvir de Jesus. E hoje a gente vê muito as mães preocupadas com muita coisa, né? De
ter uma internet para o filho se ocupar, do filho ir para a escola o mais cedo possível, porque ele tem que socializar. Mas quantos pais que conhecem a Jesus não se preocupam em falar de Jesus e da glória dele na vida da criança, para ela começar desde cedo a obedecer? E aí, pensando nisso, eu me lembrei de alguém que não é mãe, que não sei nem se foi pai, pelo menos ele não tinha esposa na época que escreveu isso, que foi Paulo. Ele está falando do sofrimento dele em Colossenses, e eu pensei exatamente nisso. Eu vou ler para vocês, não precisa achar aí, porque senão a gente perde tempo, né? Eu quero ganhar o tempo aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem, ela foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Cristo em nós nos dá a esperança de participarmos da glória de Deus, da glória de Cristo. Então, quando eu penso em criar filhos para a glória de Deus, a primeira coisa que eu penso é obedecer a Deus, ensinando a palavra, falando sobre Jesus, pregando para os nossos filhos, ensinando teologia para os nossos filhos. Eu amei ouvir uma grande amiga que algumas de vocês conhecem, a Johanna, e ela contou numa live que o pai dela não era cristão e a mãe era. E ela falou: a melhor teologia que eu aprendi foi com a minha mãe. Ela era a única convertida, ela nunca fez seminário, mas ela ensinou a Bíblia para nós. Isso é muito legal, é muito legal você pegar livros, ler com os filhos e tudo mais, mas e a Bíblia? Né? Até na hora da disciplina, a gente falava isso com os nossos filhos. Olha, Provérbios fala que se vocês não forem disciplinados, a mamãe vai passar vergonha, que você livra o seu filho da morte quando você disciplina. A gente ficava repetindo esses versículos para eles, né? Ensinando Bíblia, isso é teologia. É teologia você ensinar quem é Deus, que ele deve ser temido, que ele deve ser adorado, que ele é Deus. E pronto. Então, criar filhos para a glória de Deus é ensinar aos nossos filhos a obediência à palavra, conhecer a Cristo e viver para a glória de Cristo, sem dúvida. Não sei se eu respondi exatamente o que vocês estavam esperando. Se tiver dúvida, depois vocês perguntam para a Simone. Elas botam no chat. Não, é muito legal. Exatamente. Você falou, Dulce, eu tenho algumas amigas que estão grávidas, outras que estão tendo bebês, e uma delas, assim que ficou grávida, me pediu alguns conselhos de livros, o que eu podia ler, e eu falei assim, olha, você pode ler muitos livros, mas aproveite para conhecer a palavra de Deus, porque Exatamente. É a palavra de Deus que vai te ajudar a criar Exatamente. O seu filho. Então, às vezes, a gente esquece disso, né, Dulce? Você falou uma coisa muito importante. Exatamente. É a palavra de Deus que vai transformar o coração. Exatamente. Como é que a gente sabe quando é que o Espírito Santo vai mudar o coração do nosso filho? Josué, 2 anos, ainda não tinha 3 anos. Não. A Silmara colocou aqui que o filhinho dela conheceu Jesus com 4 anos, a gente não sabe. Mas isso é uma oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade, né, Dulce? Não. E diante não.